Sexto. Olá pessoal, a turminha do sexto ano. Nosso assunto hoje é ordenadas cartesianas, e o objetivo é que a gente possa representar no tópico seguinte polígonos, né, por meio do sistema de eixos cartesianos. A gente sai um pouco da geometria euclidiana, né, baseada no conceito primitivo de reta, ponto e plano, e entramos um pouco na geometria analítica do filósofo e matemático René Descartes. Então temos aqui dois eixos, um eixo de x e um eixo de y. O René Descartes, no seu livro de 1637, o Método do Discurso, ele tentou mostrar a aplicabilidade da geometria analítica. Então, só para quem quiser consultar o livro, fazer uma leitura depois, tem esse livro aí onde o René tenta provar essa geometria analítica, a mistura da geometria com álgebra, que até então era feitas separadas, mesmo sendo pertencente à matemática, mas não tinha essa união, essa junção. Digamos que o René Descartes tentou unir as duas, né? Álgebra e geometria. Embora não seja muito reconhecido pelos historiadores, com muita credibilidade, como ele sendo o pai da geometria analítica, porque entre outros historiadores também atribuem-se ao, digamos que o matemático, mas ele não era formado em matemática, o Perrier, né? Então, o Descartes tentou unir álgebra e geometria. Então eu tenho aqui dois eixos ou duas retas. Essas retas, elas têm um ponto de origem. Então eu tenho uma reta horizontal aqui, olha, essa reta horizontal é chamada de eixo das abscissas ou eixo X. São perpendiculares, né? Elas são perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Aí eu tenho aqui o eixo Y, né? O eixo de Y ou eixo das ordenadas. Então, na reta numérica, utiliza-se a mesma distância, por isso que eu trouxe aqui uma malha, na forma de uma malha quadriculada, para facilitar. O eixo X é sempre horizontal, aqui no sentido do homem deitado, ó. Eixo horizontal e eixo vertical. Esse eixo horizontal, só repetindo, é o eixo X ou eixo das abscissas. Olha, a reta horizontal é chamada de eixo das abscissas ou eixo X. E a reta vertical, aqui o Y é chamado de eixo das ordenadas ou eixo Y. Juntos, ela forma um sistema de eixos cartesianos, que o objetivo é que vocês possam reproduzir um polígono por meio do sistema de eixos cartesianos. Então, nela temos uns pontos. Eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Há quem diga que a geometria analítica e o sistema cartesiano, só quem utiliza ele seja os profissionais da matemática, da física e da engenharia. Mas o cidadão leigo comum, ele utiliza desse recurso. Digamos que eu estou em Pacifica e quero ir à Serra de São Bento. Eu tenho que ter um ponto de origem, uma rua, uma avenida, uma quadra. É aí que a gente usa o nosso sistema de eixo cartesiano. Eu tenho sempre, apresenta-se sempre um par ordenado. Por exemplo, eu tenho aqui o ponto A. No cruzamento, é a origem. Nessa origem, eu tenho os dois pares ordenados. Ou eu tenho o zero de x e o zero de y. Olha, o ponto de origem é o zero e esse ponto representa
as duas ordenadas, né? Os dois ordenados, x e y. Representa-se o par ordenado por meio de entre parênteses e vírgula, entre parênteses e separado por vírgula. A exemplo, eu tenho o ponto A é 3 de x, inicia sempre pelo x na representação, 3 de x, 2 do eixo y. 3 do eixo x, olha, aí passa assim uma reta tracejada, né, ligando esses pontos. Temos as retas paralelas, essas retas paralelas ao eixo horizontal, temos as retas paralelas ao eixo vertical, que é o eixo de y, e de acordo com a minha localização, essa é a minha localização, é o ponto onde eu quero chegar. Então eu uso, digamos que a linha aqui, ou a avenida, olha, o ponto pertencente ao y. Então utiliza-se dentro de um parênteses, vírgula, primeiro x, em seguida y. Esse é o par ordenado do ponto A. O ponto B, início do x, tenho 2 do eixo x e 3 do eixo y. O ponto B, olha, 2 e 3. Aí eu tenho o ponto C. No ponto C, não é necessário a reta tracejada, porque ele ficou acima já do eixo de y. Como ele ficou acima do eixo de y, nesse caso, a ordenada, o eixo das abscissas, que é o de x, é 0. E y menos 5. No ponto D, aí eu tenho 6, ele está marcado justamente no eixo x, então tenho o 6 de x, e cadê o y? É o 0, porque ele está na origem, na sua origem. Aí aqui eu tenho o seguinte, olha, a ordenada x do ponto A é 3, aquilo que eu já tinha explicado antes, e a ordenada y do ponto e 2, ordenada y do ponto A. Nessa perspectiva de eixos, aqui olha, a reta paralela, aqui nós vimos lá, olha, a reta paralela ao eixo y, que passa pelo ponto A, né, cruza o eixo x, né, cruza o eixo x no ponto que representa o número 3, a ordenada de y. Já no caso, aí eu venho aqui, olha, o A cruza o eixo y no ponto que representa o número 2. Então eu tenho a coordenada de y. Teve aquele caso que eu expliquei, onde eu venho direto no 5, olha, o x é 0 e o x é 0 e y é 5. Nessa outra situação, o x é 6 e o y é 0. Então, aí, gente, era o objetivo que vocês entendessem o que era a ordenada cartesiana, né, as ordenadas, para em seguida poder representar no sistema de eixos cartesianos os polígonos. Quando a gente se partisse para a geometria, que isso será nos anos seguintes, vocês irão ver três eixos, x, y e z. E aí a gente sai da geometria plana, como eu falei antes, do Euclides, e passa propriamente à geometria analítica do René Descartes. Então aqui eu tenho o sistema de eixos cartesiano, x, né, o eixo x, o eixo y. Aí eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. De acordo com a união, a ligação desses pontos, eu formo um triângulo
3 lados, 3 versos. Então eu formo o triângulo A, B, C. A partir dessa ideia da representação de polígono por meio do sistema de eixos cartesianos, nós podemos ampliar proporcionalmente qualquer polígono, como também podemos diminuir proporcionalmente qualquer polígono. Então veja, aí eu tenho o ponto A. O ponto A, observando o alinhamento, tenho do eixo X e 2 do eixo Y. Esse é o par ordenado. Os vértices, né? Os vértices A, B, C, e aqui eu tenho a representação por meio dos pares ordenados. O ponto A é formado pelo par que, olha, 2 de X, 2 de X, perdão, 1 de X, 1 de X e 2 de Y. Aí eu venho para o ponto B, observo o alinhamento, olha, está alinhado no 4 de X, do eixo X, e vejo outro alinhamento aqui, olha. Então o par ordenado do ponto B fica 4 de X e 4 de X e 1 de Y. 4 de X e 1 de Y. Aí o vértice C, ou o ponto C, ele está, observe primeiro o alinhamento do X, então olha, 3 de X e 4 de Y. Então esses são os pares ordenados que representam esse polígono por meio do sistema de eixo cartesiano. Ponto A, ponto B e ponto C. No ponto A eu tenho 1 de X, 2 de Y. No ponto B eu tenho 4 de X, 1 de Y. No ponto C eu tenho 3 de X e 4 de Y. Então, agora, o primeiro passo é montar o sistema de eixo cartesiano. Para montar eu tenho que representar o seguinte polígono aqui, olha, A, B, C, D. Então, é um polígono de um quadrilátero, né, com 4 lados. Eu montei aqui o sistema de eixos cartesiano. Na horizontal eu tenho X, na vertical eu tenho Y. Numerado, a distância deve ser sempre a mesma de um ponto a outro. A distância deve ser a mesma de um ponto a outro. Então vamos dizer que eu quero representar o ponto A. O ponto A tem 2 e 3. 2 de X e 3 de Y. Perceba a linha tracejada. Aí eu quero representar o ponto B. Para representar o ponto B, eu tenho 5 de X e 3 de Y. Para representar o ponto C, aí eu tenho 5 de X, 5 de X e 5 de Y. E para representar, por fim, para representar o ponto D, tem o seguinte par ordenado: 1 de X e 5 de Y. Feito essa representação, eu vou só colorir qual foi o polígono que eu representei. E ali eu tenho ao lado, olha, o segundo passo é unir, porque aqui eu fiz com linhas tracejadas. Aqui eu vou unir. E aí eu tenho um quadrilátero, né, de 4 ângulos, o quadrilátero ABCD, feito a união, olha, uni todos os pontos, representei esse quadrilátero, que no caso é um retângulo. Gente, qualquer dúvida, o nosso assunto está na página 119 e 120. Precisou, não entendeu, põe lá no grupo, diz que não entendeu, põe no meu privado, perdão, diz que não entendeu. Se precisar de um novo exemplo, uma nova sugestão, ou outro exemplo que você viu no livro, não conseguiu a solução, manda que na próxima aula a gente tira a dúvida.